Olá, bem-vindo ao quarto episódio da nossa série O Advento. Nossa série devocional onde a gente tem meditado acerca dessa estação, acerca do Natal e das promessas sobre o Messias. Que seja um dia abençoador, que venha uma palavra de Deus fresca ao teu coração e que você já vá separando aí sua Bíblia e seu bloco de notas, porque assim como foi ontem, a gente vai ver 3 porções das Escrituras, 3 partes que a gente vai estar lendo aqui. A gente falou ontem sobre a promessa de que Abraão e Sara teriam um filho, e a gente falou como Deus estabelece essa aliança com Abraão através desse filho, na circuncisão dessa criança, e que dele vai vir Jacó, de Jacó vão vir as 12 tribos, uma das tribos é Judá, de Judá viria Davi, e de Davi viria Jesus. Então a gente viu como Deus estabelece esse plano, e ainda dentro desse plano, a gente vai entrar no nosso devocional de hoje. O tema do nosso devocional é Pequeno Começo. Anota isso aí. Pequeno Começo. As 3 referências que nós vamos ler hoje é Miqueias 5, versículo 2, 1 Coríntios 1, 27, 2 Coríntios 12, 9. Então a gente vai ler essas 3 porções hoje. A primeira é Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Está escrito assim: Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Olha só. A segunda passagem é 1 Coríntios, versículo 27. 1:27. Diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E nossa terceira porção, nossa terceira passagem de hoje é 2 Coríntios 12, versículo 9. Diz assim: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Vamos para o devocional de hoje. Quando a gente fala de Jesus Cristo e a gente lembra do Natal, a gente lembra de presépios, por exemplo, ou os locais que circundam a natividade ali, circundam um assunto do nascimento, a gente vai ver uma cidade e ela vai saltar aos nossos olhos. Belém. A gente canta canções sobre o menino que nasceu em Belém. A gente fala sobre a cidade de Belém várias vezes. E talvez a gente não tenha noção de que lugar é esse, Belém. Qual a importância dessa cidade? O rei de toda a glória vai nascer em Belém. Qual a importância de Belém? Eu queria ler com você um pouco sobre isso. Então, Belém também é conhecida na Bíblia, você pode encontrar como Belém Efrata, ou Belém de Efrata, e Belém de Judá. Então toda vez que a Bíblia fala Belém de Efrata e Belém de Judá, está falando da mesma Belém. Ela é uma pequena cidade, localizada a cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, na região montanhosa da Judéia. Nos dias de Jesus, Belém ela era uma cidade pequena, com relação às outras cidades que faziam parte da região, outras cidades maiores. No livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, Belém é mencionada como uma das menores cidades de Judá. Então a gente está falando de uma cidade pequena. Era uma cidade que, em comparação às outras cidades da região, ela era insignificante, era um lugar pequeno. Se faz essa pergunta: faz sentido o rei do universo decidir se esvaziar e nascer em Belém? Qual era a glória em Belém? Qual era a majestade, a beleza em Belém? O Criador de todas as coisas, o dono do ouro e da prata, escolheu um lugar assim. Porque Deus escolheria vir à Terra numa localidade tão desimportante? Porque Deus não nasceu num lugar extraordinário, maravilhoso? Você pode dizer isso, né? Porque as profecias diziam que ele tinha que nascer em Belém, certo? Mas quem fez a profecia? Não foi Deus? Por que Deus escolheria Belém? Por que Deus mandaria Jesus para um lugar tão pequeno e tão desimportante? Pois é, Deus nunca esteve interessado na definição humana de grandeza. A visão do mundo de importância, de grandeza, nunca foi o que interessava a Deus. Riqueza, fama, popularidade, poder, nada disso é importante para Deus. Nada disso pode deixar Deus admirado. Nada dessas coisas pode pegar Deus e deixar Deus desejoso. Nossa, olha a glória do mundo, eu quero essa glória para mim. Não. Paulo disse aos Coríntios, para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura.
A gente viu e a gente leu essa passagem. Aquilo que para o mundo parece insignificante é o que Deus escolhe. Aquilo que para o mundo parece fraqueza, Deus escolheu. O que Deus pode fazer na vida de alguém não se limita ao seu status terreno. Então, não é quem você é que diz o que você vai viver em Deus. Talvez você pense assim, Deus, eu tenho vontade de viver coisas extraordinárias contigo. Só que eu nasci numa família, na minha família ninguém é nobre. O bairro que eu nasci é uma periferia, nasci numa comunidade, nasci na favela. E será que pode vir algo bom de Nazaré? Essa é a pergunta, né? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que em Belém pode acontecer uma coisa boa? Acho que tem que entender que os critérios de Deus de importância, de beleza e daquilo que Ele quer fazer não está ligado à forma como o mundo enxerga. Quando a gente lê sobre o profeta Samuel, o encontro do profeta Samuel com Davi, o profeta Samuel ele se dirige à casa de Jessé. Ao chegar na casa de Jessé, ele pergunta sobre os filhos de Jessé. Porque o que ele tinha ouvido de Deus é que um daqueles homens seriam o rei prometido. Um daqueles homens seriam aquele que Deus escolheu. E olha que interessante, passam-se todos os filhos de Jessé que tinham um porte mais garboso, né? Era forte, era bonito. Então o profeta olhava e dizia assim, é esse, né? Com certeza esse é o rei de Israel. Não, esse definitivamente é o rei. E a palavra que Deus fica repetindo para Samuel é: não atente para a beleza, para a aparência, para a formosura, porque eu não vejo como o mundo vê. O homem vê apenas o exterior das coisas. Deus sonda o coração. Deus sonda o interior das coisas e não somente aquilo que os olhos humanos conseguem ver. Então, se Belém era uma das menores cidades de Judá, quanto mais glória Deus receberia ao estabelecer a vida do seu filho lá? Então, qual é a glória que Deus receberia tendo um filho nascido em Belém? O lugar onde a jornada de Jesus começa não determina o lugar que ele alcançaria para o reino de Deus. E não é assim conosco também? Quando a gente vai estudar a história de Zorobabel, por exemplo, Zorobabel ele nasce no período do cativeiro da Babilônia. Zorobabel, ele é usado por Deus em uma das ondas de retorno, onde o povo volta para Jerusalém. Só que olha que interessante. Zorobabel, o nome Zorobabel significa semente da Babilônia, ou aquele que é nascido na Babilônia. E Zorobabel depois é chamado por Deus como meu anel de selar. O que era o anel de selar? Era um símbolo de autoridade. Era, por exemplo, um rei, quando ele dava um decreto, ele assinava com seu anel real e aquilo era irrevogável. Então é a autoridade. Deus está dizendo, eu estou dando a Zorobabel a minha autoridade. E Zorobabel, ele é aquela semente da Babilônia, porém, ele é povo de Deus. Ele nasceu na Babilônia, mas aquilo não definiu o seu futuro. E ele tem essa onda de retorno e as pessoas voltam com ele. Uma parcela de Israel volta com ele para Jerusalém. Não é assim com a gente também? A gente olhar e dizer assim, Deus, por quê? Qual é o motivo do Senhor escolher Belém? Aí eu pergunto a você, Deus, por quê? Qual é o motivo do Senhor me escolher? Qual é o motivo do Senhor escolher você que está aí me ouvindo agora? Qual a glória que o Senhor receberia através da nossa vida? O Todo-Poderoso poderia ter escolhido se revelar somente aos grandes, mas Ele decidiu se revelar para mim e para você. Deus poderia ter escolhido presidentes, reis, governadores e ser o Deus dos reis. Mas não, Deus é aquele que se compadece e que na Bíblia se revela como aquele que anda com o pobre e com a viúva. Deus é o Deus do órfão e da viúva, enquanto em todas as civilizações antigas, e aqui é uma indicação de leitura, se você quiser, é uma leitura muito boa, Justiça Generosa, Timothy Keller. Você vai ver que todos os territórios em torno de Israel, todos os povos, as civilizações daquela época, as suas religiões associavam os deuses aos reis. Você vai ter Roma, por exemplo, tendo César como alguém que é divino, por exemplo. Existia um culto ao imperador em Roma. Você vai ver, por exemplo, na Babilônia, você vai ver no Egito o faraó sendo visto como aquele que é descendente dos deuses. Então, você vai ver que todos os povos ao redor de Israel, os deuses estão associados aos reis, porque na lógica humana faz sentido. Um deus ele está associado àquele que tem poder. Então o povo olha para aquele que tem poder, aquele que é influente na nação e diz, nossa, Deus é o Deus daquela pessoa super influente. Só que Deus se revela na Bíblia como o Deus do órfão e da viúva. O que era o órfão e a viúva? Eram as parcelas mais pobres, mais escanteadas de Jerusalém. Eram as pessoas que mais precisavam de suporte, por exemplo.
E Deus vai escolher essas pessoas para serem aquelas que ele vai dizer: eu sou o Deus dele, pode me chamar de o Deus do órfão e o Deus da viúva. Ele é um Deus que, ao invés de escolher se associar aos reis, não que Deus não escolha reis, porque Deus escolheu reis em Israel, mas ele é o Deus que se associa àquilo que é pequeno. E é isso que ele fez comigo e com você. Está escrito: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração contrito. Isaías 57:15. Olha só, esse é o nosso Deus, um Deus grandioso, mas que escolheu coisas pequenas. Talvez hoje existam coisas na sua vida que você diga assim: ah, Deus, mas isso é tão pequeno. Deus, eu não sou uma pessoa gigantesca, uma pessoa influente, eu sou só eu. Talvez você seja uma dona de casa e está dizendo assim: Deus, a minha influência é nos meus filhos. É isso que Deus quer. Talvez você diga assim: Deus, mas a única coisa que eu faço bem é cozinhar bem, é lavar a louça da minha casa. Talvez você seja alguém que está trabalhando nesse momento e dizendo assim: Deus, eu só tenho o meu trabalho, eu sou uma pessoa normal no meio de um povo normal, eu sou uma pessoa comum no meio de um povo comum. É isso que Deus quer, a glória do ordinário. Existe glória no ordinário. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou quer faças qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Existe glória ao Senhor na nossa vida diária, porque o culto no domingo, ele é um ápice na semana, mas ele não é a nossa semana. A vida com Deus se dá da segunda ao sábado. A vida cristã se dá ao longo da semana. É no dia a dia, porque a maior parte da tua vida se expressa no normal, no cotidiano, no comum. Entende? Então é nesse lugar que Deus quer se fazer conhecido. Talvez você diga: Deus, eu não tenho um cargo impressionante, eu não tenho uma boa oratória, eu sou alguém que me considero tímido. Deus quer usar você dessa forma para que a glória dele se revele. Não era sobre Belém, era sobre a vontade plena de Deus se estabelecendo naquela cidade. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre a vontade de Deus se cumprindo na nossa vida, apesar de quem nós somos. Não despreze os pequenos começos. Deus ama pequenos começos, porque quando isso cresce, isso glorifica a Deus. Nada nasce grande. O que nasce grande é monstro. Bebê nasce pequeno. Seja no reino animal, seja no reino vegetal, você vai ver as plantas nascendo a partir de uma sementinha. As coisas nascem pequenas. Isso é natural. Talvez uma coisa que você não saiba sobre Belém é que o nome Belém, o nome da cidade de Belém, em hebraico é Beit Lehem. Beit Lehem significa literalmente a casa do pão. A casa do pão. E foi justamente ali, na casa do pão, que o pão do céu desceu e habitou entre nós. Foi justamente ali onde o pão do céu desceu, encarnado, como um bebê numa manjedoura. Foi ali na casa do pão que o pão do céu matou a nossa fome. E isso é extraordinário. Ele foi de Belém numa manjedoura aos céus em majestade. Então, da manjedoura à majestade, Jesus é Deus. E Jesus usa os pequenos começos como um sinal de que não é o homem que faz a sua glória aparecer, mas ele por si só faz cumprir sua vontade. E isso é maravilhoso para nós. Então, eu queria orar com você, queria te convidar, onde você estiver, inclinar a tua cabeça, e eu queria orar com você. Pai querido, muito obrigado por não permitir que os pontos mais baixos da minha vida definam quem eu sou. Pai, é certo que nós passamos por altos e baixos, mas o Senhor não despreza os pequenos inícios. Obrigado por dar um propósito divino para alguém tão imperfeito como eu. Eu te louvo pelo seu maravilhoso poder, que me carrega nos momentos de fraqueza. Eu sei, Senhor, que não importa onde eu comecei, o Senhor estende graça e perdão sobre mim. Modela-me, Senhor, segundo o teu querer, e me dá um coração humilde e contrito, pois são esses que o Senhor deseja. Por meio do teu Espírito Santo, Pai, quebra o meu orgulho e a minha vaidade, e me faz humilde como Jesus. Obrigado, Jesus, por me mostrar que coisas incríveis começam em lugares humildes. Nós só precisamos estar abertos, Senhor, para receber a tua vontade. Oramos assim em nome do teu Filho Jesus. Amém.
Esse foi o nosso quarto dia de devocional. Deus, ele tem falado muito já ao meu coração. Eu não sei como é que está sendo para você. Inclusive, eu quero fazer um desafio para você. Vai nos comentários aqui desse vídeo. Assim, não espera o vídeo nem acabar. Enquanto eu tô falando aqui, vai nos comentários do vídeo e diz para mim como é que está sendo para você esses devocionais. O que é que Deus tem falado ao teu coração? Qual desses dias até agora Deus mais ministrou você? Conta para mim. Eu quero saber o que é que Deus está fazendo com você, ok? Deus te abençoe e me perdoe pelo ruído. Aqui está tendo obra perto, obra tanto num vizinho aqui do lado como num outro vizinho aqui atrás. A gente está num bairro onde tem muito cachorro, muita gente que tem pet em casa, mas se Deus quiser, eu creio que essa mensagem chegou ao teu coração e oro para que isso venha reverberar, que nada venha roubar a tua atenção. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Até amanhã, nosso próximo episódio da série Advento.